sobre diabetes gestacional. Diabetes gestacional é a doença que é mais comum, talvez, na gestação, a menos falada, e a doença que é tratada de forma mais simplista, quando, na verdade, ela é uma doença metabólica extremamente complexa. E é por isso que eu queria falar com vocês sobre diabetes gestacional. Dados de diabetes gestacional são as coisas mais absurdas que existem, porque não existe um consenso a respeito do diagnóstico de diabetes gestacional. Para quem acompanha, principalmente para médico que acompanha as formas e os métodos diagnósticos, já sabe que existem, no mínimo, 5 sociedades e cada uma tem um consenso, cada uma tem um número, cada uma faz isso de uma maneira que quer. Se você atende na sua prática clínica gestantes, você tem no mínimo 30% das mulheres que você atende com diabetes gestacional. Ou seja, a cada 10 mulheres você tem 3, a cada 100 você tem 30. Este é um número absurdo se você pensar que diabetes gestacional não é uma doença programada para a gestação, ela é a consequência de uma série de equívocos metabólicos que culminam com a diabetes gestacional. Então, eu preciso que vocês entendam que diabetes gestacional não é um evento programado, não é um evento esperado e, no entanto, você encontra no seu consultório uma média de 30%. Alguns trabalhos falam em até mais. Quanto mais rigoroso é o método de rastreamento, maiores são as chances de você encontrar diabetes gestacional. E vou te dizer que eu acredito que seja mais do que isso. Nós não estamos dando o diagnóstico da maneira correta. O principal fator de risco para diabetes gestacional: obesidade e sobrepeso. O principal fator de risco. E eu postei, inclusive, no Instagram hoje, eu não sei se vocês viram, os últimos dados liberados pelo Ministério da Saúde, houve um aumento significativo, expressivo, nas mulheres em idade fértil do índice de obesidade e diabetes. Estima-se que 32% dessa população esteja em sobrepeso e ou obesa. É uma quantidade absurda de mulheres em idade fértil que são portadoras de uma doença metabólica que tem efeitos na função ovariana, alterações de tecido adiposo, com produção de citocinas inflamatórias, e essas mulheres engravidam sem nenhuma orientação para perda de peso, para atividade física, alterações de estilo de vida. Então, quando eu falo que obesidade e sobrepeso sozinhos são fatores de risco para diabetes gestacional, você já sabe que a paciente que entra no seu consultório, que tem sobrepeso e que tem obesidade, ela já tem um fator de risco sozinho para diabetes gestacional. Mulheres acima dos 40 anos também têm mais propensão a ter diabetes gestacional. Obviamente, mulheres que têm diabetes do tipo 2, história familiar, pacientes que têm síndrome de ovário policístico, que síndrome de ovário policístico nada mais é do que uma doença metabólica dos ovários que tem uma manutenção e que tem uma continuidade durante a gestação. Então, são fatores de riscos para doenças metabólicas, que são fatores de risco para diabetes gestacional. Então, a gente já sabe que existe uma correlação muito grande entre estilo de vida e todas essas alterações e diabetes gestacional. Dito isto, é importante a gente falar sobre rastreamento. Como a gente vai falar sobre diagnóstico? Porque a paciente ela vai chegar ao consultório, geralmente os pacientes procuram um consultório para iniciar o pré-natal no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, esse pré-natal ele é iniciado na casa aí de 8, 12 semanas. Na grande maioria, a gente vai iniciar nesse período. Este não é o período crítico e nós vamos esperar para mais ou menos 24 semanas para fazermos o exame de rastreamento, como nós conhecemos, que é o teste de tolerância oral à glicose, TTGOS, 75 gramas de destrose e 3 medidas de glicose, uma em jejum, com 1 hora e com 2 horas. Então, a gente vai fazer esse teste com 24 semanas para diagnóstico e rastreamento de diabetes gestacional. Se você fez a glicemia no começo e essa glicemia de jejum já está alterada, não espere 24 semanas para solicitar o seu teste de tolerância oral à glicose. Solicite esse exame o mais rápido possível, porque quanto antes esta mulher tiver controle da glicemia, melhores são os resultados clínicos. É importante que você faça essa avaliação o mais rápido possível, porque a hiperglicemia é extremamente prejudicial
para o ambiente placentário, para o desenvolvimento dessa conexão da placenta com o ambiente fetal, o ambiente materno, e se a gente for esperar essa criança, quando tiver essas alterações metabólicas, que eu já vou chegar lá, que com 24 semanas, você já terá um ambiente intrauterino desfavorável para o desenvolvimento e crescimento deste feto. Então, é importante que você saiba que, apesar de eu falar que o rastreamento será feito a partir de 24 semanas, preferencialmente entre 24 e 28 semanas, eu peço para todas com 24 cravado, que quanto antes eu der o diagnóstico, melhor, mais rápido eu consigo ter uma conduta ativa em relação à diabetes gestacional, melhor. Então, mas isso não interfere, isso não impede que o profissional solicite esses exames anteriormente às 24 semanas, caso esse exame de glicemia de jejum seja alterado. E o que seria uma glicemia de jejum alterada? Assim como o diagnóstico de rastreamento de diabetes é controverso, essa glicemia de jejum também é controversa. Particularmente, eles consideram que glicemias acima de 100 são glicemias que são importantes que você faça o rastreamento. Qualquer paciente acima de 85 do consultório, eu fico de olho, e se tiver qualquer alteração ao longo do meu acompanhamento antes dessas 24 semanas, eu peço TTGOS. Isso não pode impedir o profissional. O TTGOS de 24, ele é um direcionamento, ele é um norte, mas ele não pode impedir o profissional de solicitar o exame antes e dar o diagnóstico o mais breve possível. Lembre-se, quanto mais cedo nós intervirmos nesta conduta, neste diagnóstico, melhor é o prognóstico para a mãe e para o feto. Então, é importante você saber disso para evitar que haja qualquer tipo de confusão em relação ao diagnóstico. E por que nós vamos fazer o exame de rastreamento com 24 semanas? É aí que está a importância, porque você decorar que é 24 semanas, todo mundo decora. Com 24 semanas eu vou lá e faço um TTGOS, eu faço pedido. Qualquer um decora. Mas por que 24 semanas? Na aula número 4 e na aula número 5, eu falo sobre hormônios da placenta e a importância deles na fisiologia gestacional. Os hormônios placentários são criados e produzidos a partir de células fetais. Então, eu falo a respeito disso quando a gente vai falar sobre foliculogênese e implantação, porque na aula número 2, na aula número 2 de gestação descomplicada, porque eu preciso que vocês entendam que a placenta, ela é o maior órgão fetal. Ela está no ambiente externo, realizando a comunicação do feto com o ambiente materno e utilizando o ambiente materno em benefício do feto. Então, a placenta ela é responsável pela comunicação, pela síntese de hormônios esteroides, pela síntese de hormônios que são relacionados à homeostase nutricional, e eles são importantes para que você, ao longo da gestação, ao longo das mudanças metabólicas que o feto sofre, essa placenta ela corresponde, ela utiliza o ambiente materno em benefício do feto. E isso acontece a partir de 24 semanas, por quê? O feto ele se desenvolve num ambiente absolutamente controlado nas primeiras semanas, em decorrência exatamente desse controle de produção hormonal. Então, o neném, o ambiente intrauterino, ele dá para o feto os nutrientes que são necessários até mais ou menos 24, 28 semanas para a replicação celular. Já falamos isso aqui em outras lives. Para a replicação celular e para o amadurecimento dos sistemas celulares. Então, eu tenho primeiro o que é sistema nervoso central vira sistema nervoso central, o que é intestino vira intestino, o que é coração vira coração, o que é pulmão vira pulmão, músculo esquelético. Então, o primeiro passo é as células se replicam e elas começam a se diferenciar. Nesta diferenciação, não existe hipertrofia. Ela não vai ter aumento de volume celular. Tanto que quem faz ecografia, grosseiramente, para vocês terem uma ideia, nós sabemos que o neném chega ali na casa de 28 semanas, mais ou menos com 1 quilo, mas entre 28 e 38, o neném ganha mais ou menos 2 quilos. Então, eu preciso de uma informação metabólica para que haja esse ambiente de anabolismo fetal a partir de 28 semanas. Este ambiente para anabolismo começa a ser preparado anteriormente, naquele momento em que acontece a segunda onda de invasão placentária, na casa ali de 16, 20 semanas.
eu tenho um volume placentário, que é o suficiente para acomodar esse desenvolvimento embrionário, e a partir desse momento, este volume placentário ele começa a aumentar, porque eu preciso de mais células produtoras de mais hormônios para fazer uma maior comunicação, uma superfície de comunicação, uma interface de comunicação entre o ambiente materno e fetal, para que haja distribuição de nutrientes para o feto que iniciará o anabolismo a partir de 28 semanas. Então, é importante que vocês entendam que este ambiente é um ambiente preparado. Com 24 semanas, todos os nenéns, todos os fetos recebem essa informação. Essa é uma informação de sobrevivência, porque eu preciso transformar uma folha de alface em nutrientes. Então, cria-se, a partir da produção dos hormônios placentários, uma resistência à insulina para que haja, então, a transferência de nutrientes entre a placenta e o feto, para que ele, então, inicie um ambiente de anabolismo, para que inicie, então, esse ambiente de crescimento dentro do útero. Isto é extremamente complexo para acontecer, porque neste ambiente, neste momento, as alterações metabólicas, elas sofrem uma mudança radical. Até um determinado momento, quem sofre anabolismo é a mãe, e o feto está sofrendo, o feto está mais ou menos neutro ou em catabolismo, por incrível que pareça. A partir desse momento em que existe essa mudança de informação placentária, o neném atinge um tamanho e os hormônios placentários começam a nutrir, então, este ambiente intrauterino, o feto entra em anabolismo e a mãe ela começa a consumir as suas reservas para poder nutrir. Só que isso acontecia no ambiente em que nós saíamos da caverna, a gente comia raiz, folhinha, e voltava para a caverna. Então, eu precisava criar um ambiente de hormônios que fosse favorável ao crescimento fetal. Só que essa informação é uma informação milenar, nós trouxemos essa informação. Só que em 2020, essa informação ela é ruim. Por quê? Nós estamos num ambiente de abundância calórica. A molécula de energia mais utilizada pelo feto para que este ambiente aconteça de anabolismo é a glicose. A glicose tem uma passagem simplérrima e é uma passagem quase que por osmose. Eu tenho, então, um ambiente de maior concentração no ambiente materno. Nesse ambiente de maior concentração, eu começo, então, a passar a glicose de acordo com a concentração do ambiente materno para o ambiente fetal. Então, quanto maior a glicose da mãe, maior é a informação e maior vai ser essa passagem de glicose para o ambiente fetal. Lembrem-se que isso foi feito porque eu precisava pegar o tubérculozinho que eu saía para caçar e transformar isso num nutriente de grande importância para o ambiente fetal. Só que hoje a pessoa come de 3 em 3 horas, suco de caixinha, salgadinho, docinho, bolinho, pãozinho, bibibinho, um monte de fruta o dia inteiro, como se fosse verão em todas as estações do ano, e isso interfere nessa informação metabólica. Por isso que eu disse para vocês, se vocês realmente pesquisarem, vocês vão ver que diabetes gestacional é um problema grave, grave, e eu acredito que nós tenhamos mais de 30% das nossas gestantes hoje acometidas com diabetes gestacional. Então, é por isso, senhores, que nós temos que pedir o exame de rastreamento com 24 semanas. Porque se você posterga a solicitação desse exame para 28 semanas, você perdeu 4 semanas de tratamento e todos os dias são importantes para que este ambiente seja adequado para o desenvolvimento fetal. O ambiente de hiperglicemia materno, ele leva, então, ao ambiente de hiperglicemia fetal. A hiperglicemia fetal leva à hiperinsulinemia fetal. E este aumento de insulina fetal altera a produção, a transcrição de insulina de maneira contínua, crônica e para sempre na vida destas crianças. Por isso que filhos de mães diabéticas têm 8 vezes mais chances de ter diabetes no futuro, porque houve um imprinting metabólico, a epigenética, o ambiente, o meio em que essa criança se desenvolveu é um ambiente hiperglicêmico e isso altera, então, a condição e a transcrição metabólica dessa criança
para sempre. Isso é uma sentença de diabetes? Não. Mas quanto antes nós conseguirmos fazer a intervenção adequada, melhores são os resultados, melhor é a produção das células beta-pancreáticas, melhor é o controle da insulina fetal e materno, melhor é esse ambiente intrauterino, melhores são os resultados ao longo da vida dessa criança. Então, nós temos obrigação, como profissionais que atendemos gestantes, de oferecermos, de ofertarmos a melhor condição e o melhor ambiente para que essa criança se desenvolva. Quando a gente começa a aumentar, então, essa glicemia e essa insulina, o que o fígado faz? Ele faz gliconeogênese, ele começa a produzir, ele começa a armazenar. Então, eu preciso entender que essa criança começa a fazer um aumento do volume hepático por depósito de glicemia. E vou dizer para vocês que talvez seja uma das coisas mais precoces que nós vemos. Se você faz o seu rastreamento com 24 semanas, e o seu rastreamento com 24 semanas, eu vou chegar em valores, e o seu rastreamento com 24 semanas veio normal, mas essa paciente começou a ganhar peso, a alterar a altura uterina, ficar edemaciada, isto é um sinal de descontrole glicêmico. Não é porque você fez o seu TTGOS e ele está normal com 24 semanas que você vai esquecer e não vai mais pensar em diabetes. É porque você, com 24 semanas, fez o diagnóstico precoce, como bom profissional que você é. Mas se você tem um atraso nesse diagnóstico, você começa a perceber alterações relacionadas à hiperglicemia metabólica. E essa hiperglicemia está relacionada a alterações tanto maternas quanto fetais. Então, alterações maternas, uma mulher que está inchada, uma mulher que começa a ficar empapuçada nos olhos, começa a ficar com a aliança que fica apertada, começa a ficar com os pés inchados, começa a ficar com fome, ganho de peso excessivo. Cada uma vai ter um ganho de peso, mas a menina vai... A gestante chega lá com 24 semanas, ganhou 4 quilos. Daqui a pouco, daqui a pouco você vai ver ela daqui a 4 semanas, ela ganhou 4 quilos em 4 semanas. Isso não é esperado. Então, não é porque você fez o rastreamento com 24 que você vai ignorar a clínica do que aconteceu depois. Ah, não, ela não tem diabetes gestacional. Não. Você não fez o diagnóstico precoce porque naquele momento não tinha. Isso não isenta ela de desenvolver diabetes gestacional até o dia em que ela for ter neném. Diabetes gestacional, desde 24 semanas, todos temos que ser vigilantes, todos, para sinais clínicos. Então, a gente vai olhar a mãe. Ganho de peso excessivo e edema é clássico para a glicemia. Por quê? Eu vou ter que reter líquido, então a mulher começa a reter líquido no terceiro espaço, para diluir o aumento de glicose, que é extremamente tóxico durante esse período. E como a gente vai ver isso no neném? Principalmente o sinal mais precoce. Se você faz ultrassonografia no seu consultório, observe o que eu estou lhe falando. Aumento da circunferência abdominal e a desproporção abdômen-cabeça. Existe uma proporção, porque todos os nenéns têm circunferência cefálica maior do que circunferência abdominal. De novo, entenda que nós estamos falando de condições normais, condições metabólicas. Não existe, eu não estou falando de crianças, de fetos com malformações, porque é óbvio que crianças que têm alterações da formação do sistema nervoso central, a gente vai perder esse parâmetro de referência, mas isso é a exceção. Nós estamos falando da grande maioria que aparece no consultório. Então, crianças que não têm malformação, que não têm alterações de sistema nervoso central ou malformações do sistema digestivo e abdominais, existe uma relação de circunferência abdominal, circunferência cefálica. A circunferência abdominal, ela costuma ser mais ou menos, grosseiramente, para vocês terem uma ideia, 2 centímetros a menos do que a circunferência cefálica. Se vocês têm uma tabela, vocês colocarem tabelas de ultrassonografia ou tabela de ecografia, vejam que o percentil 50, ele mais ou menos, a partir de 28 semanas, ele vai ser muito parecido, vai ter 2 centímetros de diferença entre circunferência abdominal e circunferência cefálica. Isso é grosseiro, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Porque, obviamente, se vocês estão fazendo isso, vocês estão atendendo gestantes e pedem a ecografia, vocês têm a tabela de vocês, o aparelho de ultrassonografia de vocês, e começa a aparecer isso. Então, quando você começa a perceber que a circunferência abdominal desta criança está aumentada em relação à circunferência cefálica, por exemplo, você faz a sua ultrassonografia no seu aparelho, aparece essa diferença, e aparece que a circunferência abdominal é percentil 75 e a circunferência cefálica é percentil 50, isto não é normal. Eu quero dizer para vocês que não está esperado que a barriga seja maior do que a cabeça.
fique de olho, porque esta criança está desenvolvendo hiperinsulinemia e um ambiente hiperglicêmico. E isto é extremamente tóxico para o sistema nervoso central e para o desenvolvimento dessa criança ao longo da vida, para o metabolismo que ela tem, para todas as alterações de glicemia que ela vai ter ao longo da vida. Então, prestem atenção na relação abdômen e cabeça, porque essa é uma informação importantíssima que vocês têm que ter na clínica. Quando isso acontece, então, você fez o seu rastreamento de 24 semanas, você espera o quê? Vamos voltar, que eu me adiantei e falei da clínica, eu quero voltar um pouquinho, quero falar dos valores. Quando você faz o rastreamento com 24 semanas, eu falei para vocês, cada sociedade tem um diagnóstico, tem um número. Ah, eu peço só de jejum com 2 horas. Ah, eu peço de jejum com 1 com 2 horas. A minha dica para vocês, escolha um e parta desse princípio. Se você ficar, não, porque a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, escolhe um. Ah, o Colégio Americano escolhe outro. O Colégio Inglês escolhe outro. Você vai ficar enlouquecido. Escolha um valor, trabalhe a partir daquele valor e a partir daquele valor você vai determinar quem são as suas pacientes. E lembrando, o valor que vier e o valor que você determinar, mesmo que seja normal, não isenta, não é um atestado, não tem diabetes, não desenvolverá diabetes. Não é isso. Significa que às 24 semanas, esta mulher no rastreamento conseguiu passar no teste, mas ela, todas as vezes que for atendida, você tem que ser vigilante, você tem que ser cuidadoso em relação ao diagnóstico de diabetes. Eu, particularmente, uso o diagnóstico da glicemia pós-prandial, que é que é a alteração da ADA. Então, glicemia pós-prandial, quando a gente vai fazer o controle glicêmico, não pode vir acima de 140, certo? A gente sabe disso. Então, por que eu estou esperando que uma glicemia de 75 gramas de destrose, que costuma ser menos do que um almoço e um jantar, eu possa ter 150, 180 de glicemia? Não tem o menor sentido e não tem o menor cabimento. Então, na minha cabeça, como funciona? Se um prato de comida é obrigatório no controle glicêmico pós-prandial clínico que a gente faz após o diagnóstico de diabetes, deve ser menor do que 140, porque eu estou esperando que 75 gramas de destrose, que é extremamente controlado, eu possa ter mais do que isso. Não tem a menor lógica. Então, as pacientes que têm alterações, eu peço TTGOS, 75 gramas de destrose, e todos os valores que vierem acima de 140, essa paciente, neste momento, ela entra em dieta. Por quê? Dieta e atividade física são o tratamento para diabetes gestacional. Dieta e atividade física são o tratamento para diabetes gestacional. Não é insulina, não é metformina, não é nada, nenhum medicamento, nenhum. Inclusive, a Nature publicou agora, em julho de 2019, uma revisão sobre diabetes gestacional, e ela coloca, tem um parágrafo, eu acho que eu até botei no Stories já para vocês no Instagram, a minoria das mulheres deveria utilizar medicação. A minoria. Por que nós estamos deixando a maioria usar medicação? Porque nós não estamos tendo a conduta clínica adequada que nós deveríamos ter no consultório. E qual é a conduta clínica adequada? Primeiro, não vivam sem um nutricionista. Temos vários nutricionistas aqui no Gestação Descomplicada. Eu espero que vocês consigam interagir entre vocês, que vocês consigam saber quem vocês são. A gente vai iniciar daqui a pouco um grupo de amigos, de close friends, de amigos próximos, eu não sei como é que vocês traduzem isso em português, eu espero que vocês consigam saber quem são as pessoas, quem o Gestação Descomplicada vai seguir, porque estes são os profissionais que são capacitados. Tenham uma nutricionista com vocês. Eu sou píssica com diabetes gestacional, porque isso não está esperado, isso não é normal. E eu disse para vocês que a condição de hiperglicemia é uma condição alterada. Então, a nutricionista ela tem que andar junto com o obstetra, junto com o preparador físico, junto com o fisioterapeuta, se for o caso, junto com quem tem que ter equipe para acompanhar diabetes gestacional. E isso é um equívoco, porque a grande maioria das pessoas está trabalhando sozinha no consultório, sem um nutricionista. Se eu acabei de dizer para vocês que pelo menos 30% dos pacientes que vocês estão atendendo tem diabetes gestacional, a gente tem que botar um nutricionista que esteja adaptado, que esteja entendendo sobre fisiologia gestacional, que não é qualquer um, são profissionais extremamente capacitados. Eu tenho muito respeito pelos nutricionistas que trabalham com alimentação e com nutrição materno-infantil, porque realmente tem que ter um entendimento absurdo de dieta.
Então, eu preciso de orientação, porque essa mulher está desnutrida do ponto de vista de vitaminas e minerais. Então, é importante que vocês entendam que a mulher que desenvolve diabetes gestacional, ela pode estar desnutrida do ponto de vista de vitaminas e sais minerais. Então, é necessário que haja uma reeducação do arranjo do prato, então, quantidade de vegetais, a quantidade de legumes, a redução de grãos, aumento de proteína, porque essas mulheres, eu falei para vocês, os nenéns, eles entram, os fetos, eles entram com 28 semanas numa fase de anabolismo. Imagina que eles estão querendo virar Arnold Schwarzenegger. Então, eles precisam comer muita proteína. Então, se precisar comer ovo, vai comer ovo. Se precisar comer whey protein, pode comer whey protein. Se precisar, o que for nessa comida, prato, bife, frango, não importa. Põe essa mulher para comer. O que ela não pode é comer coxinha com suco de caixinha, pão de queijo e ficar comendo doce de sobremesa. E suco, isso não pode acontecer. Então, é muito, muito, muito importante que vocês tenham esse acompanhamento. Como eu faço? E isso eu vou dizer para vocês. Eu sei que eu sou a exceção da exceção da exceção, porque as minhas pacientes tiram foto do prato e glicemia uma hora depois. Então, ela tira toda a foto do prato e glicemia depois. Eu vou dizendo, diminui arroz, aumenta o arroz, marca com a nutricionista, olha, não está dando certo. 2 semanas depois, começou a me dar a glicemia 150, 160, 140, eu vou dizer, olha, não está dando certo. A gente vai ter que fazer outra reavaliação. Então, a nutricionista ela tem que estar à disposição para que haja esse controle. Porque diabetes gestacional não é uma doença de medicamento. Diabetes gestacional é uma doença de comportamento. E este comportamento é principalmente sedentarismo, passa-se mais tempo sentada do que caminhando, e nós saímos da caverna para comer tubérculos e andávamos 10 mil passos por dia. Foi para isso que houve esse imprint metabólico, para proteger o neném daquilo que a gente fazia. A gente não anda 10 mil passos e não come tubérculozinho. A gente está comendo um monte de produto industrializado e é isso que está causando diabetes gestacional. Então, diabetes gestacional, gente, não é uma doença de medicamento, ela é uma doença de comportamento. E como sendo uma doença de comportamento, ela precisa, obrigatoriamente, de um tratamento voltado para isso. Esse tratamento é o estilo de vida. Dieta e atividade física, dieta e atividade física. Se essa mulher não tem músculo, não tem quadríceps, não tem glúteo, não tem musculatura, não tem ombro, não tem braço, não tem abelha, como é que a gente vai fazer com que essa mulher consiga queimar a glicose? Ela não queima a glicose, sobra a glicose dentro do corpo dela. Se sobra a glicose dentro do corpo dela, essa glicose vai para o feto. Se vai para o feto aprende a viver em hiperglicemia, o pâncreas aumenta de tamanho, ele faz hiperinsulinemia, ele altera, então, a função hepática dele, aumenta o depósito de glicogênio, fica com o fígado maior, a circunferência abdominal começa a perder a proporção para a cabeça, começa a ficar com a barriga maior do que a cabeça, igual aquelas pessoas que ficam barrigudas e estão com a gordura abdominal. É igual adulto, só que isso acontece dentro da barriga e, obviamente, em proporções que são um pouco menores, porque a gente está falando de uma situação extrema. Então, é importante que vocês entendam que nada mais é do que um ambiente descontrolado. E por que eu estou enfatizando que nós temos a obrigação de controlar? Diabetes gestacional é um imprint metabólico que a gente carrega para o resto da vida. Todas as mães que desenvolveram diabetes gestacional, elas têm mais chances de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro, elas têm mais chances de ter um parto cesárea, mais chances de ter infecções durante o parto, mais chances de ter alterações no parto normal, como distócia de ombro, elas têm mais chance de desenvolver alterações para o neném. Então, eu preciso que vocês entendam que diabetes gestacional é uma condição metabólica que desfavorece todas as etapas da gestação e todas as etapas do parto. Quando isso acontece, eu aumento a morbimortalidade deste grupo. E a diabetes gestacional é responsável e fator de risco para a doença mais temida que nós temos durante o pré-natal, que se chama pré-eclâmpsia. Uma mulher que tem diabetes gestacional e desenvolve diabetes gestacional, ela tem mais chances de desenvolver pré-eclâmpsia do que a mulher que não desenvolve diabetes gestacional. E para o feto, isso tem efeitos de curto e longo prazo. A curto prazo tem relação com parto, principalmente. Então, essas crianças dificilmente conseguem nascer de parto normal porque não tiveram um controle metabólico adequado, ganharam peso demais em decorrência dessa hiperglicemia e dessa hiperinsulinemia, começam a ficar grandes demais
isso gera uma série de alterações metabólicas. Então, são nenéns que nascem de cesárea, porque ficam grandes para a idade gestacional. São crianças que podem alcançar até 4 quilos. A gente, não é incomum a gente, essa mulher pariu um neném de 6 quilos. Eu só vejo isso, eu tenho vontade de chorar e pensar, meu Deus, que alteração metabólica, que imprinting, que epigenética foi oferecida para essa criança. O potencial que esse neném tem de ser um adulto doente é enorme, enorme, vasto. As alterações, elas vão em todos os sistemas. Não tem um sistema do corpo humano que não seja alterado, modificado pela hiperglicemia. Então, é importante que você saiba disso. Então, para o neném, a curto prazo, são as relações principalmente relacionadas ao parto, mas existe uma questão a curto prazo que é importantíssima e que eu preciso falar para vocês. Já publiquei também, se vocês não viram isso antes, depois eu posso mostrar novamente. Existe um grupo que faz um trabalho sobre hipoglicemia neonatal e autismo. O cérebro é extremamente sensível às condições de glicemia. Hiper e hipoglicemia, mas a hipoglicemia é extremamente tóxica para o neném, porque ele sai de um ambiente hiperglicêmico, que é um ambiente intrauterino, e ele vai amamentar um leite materno que não tem nada de hiperglicêmico. A primeira semana é proteína e gordura, basicamente. Então, eu não tenho, se eu crio um ambiente hiperglicêmico e eu tiro, eu estou forçando essa criança que não tem a reserva metabólica, não tem a orientação metabólica para passar por este período. O cérebro sofre hipoglicemia e trabalhos já mostram que isso tem relação com autismo. Então, nós somos responsáveis por oferecer um ambiente intrauterino adequado para que não haja hipoglicemia reativa. Além disso, eu sei que essas crianças são crianças que, ao longo da vida, têm uma série de outras alterações que filhos de mães diabéticas têm risco menor. Diabetes do tipo 2, hipertensão, câncer, serem mais obesos, terem mais asmas, mais alergias e mais ectopias. Então, são crianças que metabolicamente já têm uma questão importante relacionada à questão intrauterina. Então, vejam que nós temos que preparar um ambiente intrauterino para oferecermos de maneira adequada essa saúde, para que essa criança tenha potencial. Eu posso impedir que essa criança desenvolva diabetes? Não. Mas se eu tenho um ambiente intrauterino adequado, eu reduzo as chances para ela ter diabetes. E aí a gente vai poder dar o potencial que ela vai ter no futuro. Mas nós temos a obrigação de oferecer para ela o potencial que ela terá no futuro. Eu acho que eu passei para vocês as informações que eu queria sobre diabetes gestacional. O meu tratamento de diabetes gestacional no consultório, eu não tenho nenhuma paciente usando insulina nem metformina no meu consultório. Eu tenho algumas pacientes que desenvolveram diabetes durante a gestação. Eu tenho pacientes que desenvolveram, inclusive, por questões relacionadas a essas alterações de hormônios placentários, que durante a gestação, por exemplo, tiveram alterações dos hormônios, dos hormônios adrenais, então, com, por exemplo, produção de glicocorticoides, alterações de estresse, diagnósticos de doenças na família, tudo isso interfere. Eu falei para vocês, é importante, porque a aula 4 e a aula 5 do Gestação Descomplicada fala sobre hormônios placentários e vocês vão entender que a dinâmica da placenta é a dinâmica de sobrevivência do feto. Se eu tenho essa dinâmica de sobrevivência do feto, então eu tenho uma boa condição para que esse ambiente seja adequado e esse neném se desenvolva de maneira adequada. Mas, de novo, lembrem-se, é esse o meu... Eu tento todos os dias fazer com que vocês entendam. A gestação, ela não é um ambiente congelado. Todos os dias fazem diferença. Então, se você vai na consulta e você não pergunta, tá tudo bem, a sua família tá tudo bem, trabalho tá tudo bem, você não vai conseguir diagnosticar o estresse daquela mulher. Se aquele estresse aumentou a produção de cortisol, esse cortisol alterou a produção de insulina, se alterou a produção de insulina, ela começou a comer mais e foi decorrência disso que ela ganhou 2, 3 quilos entre uma consulta e outra. E, pelo amor de Deus, ganhar 2, 3 quilos entre uma consulta e outra, não deixem isso passar sozinho. Isso é fator de risco para pré-eclâmpsia. Se vocês forem procurar os pacientes de vocês que desenvolveram pré-eclâmpsia, que tinham um rastreamento normal no primeiro trimestre, façam uma revisão de prontuário de vocês. Rastreamento normal no primeiro trimestre, com ecografia morfológica e Doppler velocimetria, e a história clínica, se ela diminuiu o rastreamento, na hora que vocês percebem que ela abriu com tardiamente pré-eclâmpsia, com 34, 36 semanas, esta mulher fez alteração do metabolismo de glicose. Pode pesquisar, porque você vai ver
que ela ficou inchada da noite para o dia, que ela começou a ganhar peso da noite para o dia, e esta é uma criança que tem potencial, mesmo que você não tenha dado o diagnóstico com 24 semanas, não deixe de pensar em diabetes gestacional. É importantíssimo que vocês façam essa avaliação. Diabetes gestacional, nós temos que ser vigilantes toda a consulta. Alterou com 36 semanas, dieta, não interessa. Dieta, 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 dieta. Porque se você entra com insulina, essa criança tem chance de fazer hipoglicemia neonatal. E se ela faz hipoglicemia neonatal, ela tem chance de ter convulsão, hipoglicemia, e aí a gente perde o controle metabólico dessa criança, e não é para isso que a gente faz pré-natal. A gente cuida de mulheres e cuida de nenéns dentro da barriga, cuida de fetos, para que os dois sejam saudáveis. Eu espero que vocês tenham aproveitado as informações dessa live.